Boa noite, igreja. Quero agradecer a presença dos irmãos que estão em casa nos assistindo, né? Para a gente estar mais uma vez glorificando e adorando o nome do Senhor. Amém? Em Romanos 14, 11, diz: porque está escrito, pela minha vida, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará diante de mim e toda língua confessará a Deus, né? Não vai ter um ser humano, né, que não possa declarar o nome do Senhor, que o Senhor é Deus, né, na nossa vida. Todo joelho se dobrará diante de Deus, né? Nesse meio dessa pandemia, né, desse caos aí, muitas pessoas que não acreditavam no Senhor Jesus, muitos, né, clamaram o nome do Senhor, até aqueles que não acreditavam, né, que Deus existia, mas clamor, porque o único que pode ser clamado e adorado é o nome do nosso Senhor Jesus, amém? Então vamos louvar nessa noite. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei. Tu és o único digno de ser adorado, de ser louvado, Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora,
tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e bondade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. 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 Te adoramos, Pai. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Amém, Senhor. Deus nos ama a cada momento, que possamos clamar o nome do Senhor e sempre lembrar que Deus morreu na cruz por nós, mas Ele venceu a morte e está vivo por amor a nós, Que possamos sempre lembrar do nosso Deus. Amém? Ó Deus, me sondas, conheces-me, mesmo quando falho, eu sei, me amas, estás presente a me cercar em todo tempo. Eu sei, me amas. Eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Tu és meu guia, meu protetor. Tua mão me firma. Eu sei, me amas. Eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor
E quando tudo se acabar, estarei seguro. Eu sei que amas. Eu sei que amas. Faço diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Faço diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Nada, ninguém para Senhor Deus Pai, quero te agradecer, Deus, por mais uma oportunidade de estar na tua presença, Senhor, te adorando, te glorificando e bendizendo o teu nome. Pai, muito obrigado por ter morrido, ressuscitado naquela cruz por nós, Senhor. Obrigado, Deus, por esse amor, Senhor, que o Senhor tem conosco, Pai. Muitas das vezes a gente se esquece, Senhor, de agradecer, Deus. Muitas das vezes a gente esquece de lembrar que o Senhor morreu na cruz por nós, Senhor, mas que possamos a cada momento, Senhor, lembrar, Senhor, desse sacrifício que o Senhor fez por nós, e venhamos lembrar do teu amor, Senhor. O Senhor tem nos guardado, tem nos protegido a cada dia, Senhor, não tem deixado que mal nenhum, que doença nenhuma venha chegar aos nossos lares, Senhor. Pai, obrigado, Senhor, por essas vidas que estão nos assistindo, que o Senhor possa estar abençoando, possa ir no lar de cada um nessa noite, Senhor. Está, Senhor, abençoando, cuidando, Senhor, dessas vidas, Senhor. Pai, obrigado por tudo, que eu te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Passa a palavra para o pastor. Uma boa noite a todos que nos assistem. Eu queria deixar para nós hoje uma reflexão em cima de algumas perguntas. O ontem já era, hoje ainda existe e amanhã poderá não mais chegar. Eu hoje tive uma perda de um amigo meu, grande amigo, um infarto fulminante, e fica essa pergunta para nós nessa noite. Ontem já era, eu ia ligar para ele ontem, não liguei, né? Hoje já não existe, e amanhã poderá não mais chegar. Portanto, eu gostaria que você abrisse suas Bíblias em Mateus 3, a partir do versículo 1. Mateus 3, a partir do versículo 1, ele diz: Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, porque este é o anúncio anunciado pelo profeta Isaías, que disse: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha o seu vestido de pelo de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentavam-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele em Jerusalém, toda a Judéia, toda a província adjacente ao Jordão, e era por ele batizado no rio Jordão, e confessando os seus pecados. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento.
E não presumais de vós mesmo, dizendo, temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo dessas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. De toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Senhor Deus, toma, meu Pai, a tua palavra em suas mãos, nos fortaleça, nos guarda, nos faça entender, ó Pai, os seus propósitos, o que deseja o teu coração, ó Pai, para esta noite. Te louvamos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a mensagem de João, ela é uma mensagem muito que confronta nossos corações. João, agora, ele prega no deserto, o local de pregação dele é o deserto. E até hoje eu me pergunto uma coisa: quem levava as pessoas ao deserto? A mensagem de João não tinha nenhum atrativo para levar pessoas até lá. Eles estavam no deserto. O deserto, sempre eu digo, é um lugar cheio de nada. Um homem que se alimentava de gafanhotos. O seu vestido era de pelo de camelo e mel silvestre. No deserto é um lugar que não tem água, e de repente ele não tomava banho, de repente o cheiro não era muito agradável. Mas só que a mensagem que João trazia, irmãos, ela colocava o coração das pessoas em conflito. A mensagem de João era a mensagem dizendo, arrependei-vos, que é chegado o reino dos céus. Ela confrontava o homem pecador. E agora a pessoa do Espírito Santo de Deus leva as pessoas até o deserto, porque a mensagem dele, ele não estava obedecendo apenas a um chamado dele, mas sim uma ordem de Deus para a vida dele, de pregar no deserto. O deserto agora é o lugar de pregar para as pessoas. E não importa onde nós tivermos de falar de Cristo para a transformação de vidas, é o lugar que Deus chamou. Nós vivemos um momento que estamos muito preocupados com tantas coisas, e nós perdemos nosso direcionamento do que Deus quer para nós. Nos tornamos desobedientes à voz de Deus, àquilo que Deus quer. Nós vivemos um momento, irmãos, que parece ser tão difícil as coisas, e durante a semana eu estava questionando isso comigo mesmo. Irmãos, e se vier a perseguição à igreja verdadeiramente, chegar pessoas diante de nossas igrejas com uma arma e fazer que nós devemos escolher Deus ou não, como será o seu comportamento diante de uma pressão dessa, diante de uma posição dessa? Hoje nós estamos preocupados tanto com um decreto apenas. Nossa preocupação hoje é um confronto de leis. Nós estamos preocupados. No momento que João prega no deserto, irmãos, João passa por isso também. Qualquer pessoa que trazia uma mensagem diferente a que o governo romano, na época, queria, essas pessoas eram confrontadas. João, nessa época, logo depois, ele é confrontado também, diante de falar sobre pecado para Herodes. Ele perde a sua cabeça, tem a sua cabeça de uma bandeja, porque ele falou a verdade. Irmãos, diante de toda a responsabilidade, eu acho que nós, como crentes de Cristo Jesus, como pessoas que se diz servo do Senhor, crê no chamado do Senhor para nossas vidas, crê na responsabilidade de ministério, nós devemos muitas vezes, irmãos, começar a acreditar em uma coisa, que nós estamos vivendo no momento da perseguição da igreja. Temos que olhar para isso, irmãos. E nós temos que estar preparados para, se preciso for, pagar o preço. Se preciso for, irmãos, irmos presos. Se preciso for, irmãos, colocar que as nossas vidas sejam levadas também, diante de algumas posições que precisamos tomar. Esse momento que a gente está vivendo, irmãos, está conflitando muito nossos corações com algumas coisas. Parece que nós aprendemos a viver uma vida com Deus, uma vida religiosa, que nos parece muito com comportamentos dos saduceus e fariseus. Eu acho interessante que agora a multidão que, à volta do Jordão, vinha buscar em João uma palavra, e a palavra de João, ela confrontava as pessoas, dizendo, arrependei-vos, que é chegado o reino dos céus. Muitas vezes, irmãos, deixamos de falar a palavra de arrependimento. A igreja de Cristo Jesus virou um local que, muitas vezes, apenas passa a mão na cabeça das pessoas. As mensagens, ela não vem falar mensagens que confronta pecados mais. Isso me preocupa muito.
não falamos sobre mensagem de arrependimento. E nós começamos criando, muitas vezes, irmãos, crentes sem maturidade espiritual. E esse texto, ele diz que o que João está fazendo agora, esse momento que ele está pregando o reino dos céus, é porque tinha uma mensagem, uma profecia do profeta Isaías, que ele manda que preparai-vos o caminho do Senhor. Versículo 2, versículo 3. E diz, porque este anunciado é pelo profeta Isaías, que disse, vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E João Batista tinha seu vestido de pelo de camelo, um cinto de couro e em torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Um homem agora com chamado, com responsabilidade. E agora ele vem cumprir uma profecia do profeta Isaías. Irmãos, João está ali esperando que alguém o aplaudisse. João estava ali que as pessoas o reconhecessem, mas ele estaria apenas em cumprimento à vontade de Deus, o chamado de Deus para a vida dele. O que diferencia nossas vidas hoje, irmãos, porque muitas vezes nós estamos na casa do Senhor, nós temos uma vida cristã em busca de aplausos, e não o chamado de Deus para nossas vidas. E tudo nos amedronta, temos medo de tudo. Enquanto a palavra de Deus, ela tem a responsabilidade para seus chamados. Nunca morreu tanto crente como no primeiro século. Os crentes do primeiro século, irmãos, agora colocavam suas vidas à disposição de Deus, para que sua mensagem fosse anunciada. As autoridades eram confrontadas com a palavra de Deus. As autoridades ouviam o que Deus estava fazendo, via as coisas acontecendo, via as pessoas mudando, e esses homens muitas vezes pagavam para anunciar a mensagem do Evangelho com a sua vida. Então, a mensagem central desse texto, irmãos, é o versículo 8, que eu gosto muito, ele diz, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Então, se nós vamos olhar nas nossas vidas, irmãos, se nossos frutos que nós produzimos hoje, ele é digno de pessoas que realmente se arrependeram. Você olha lá na Gálatas 5, a partir do versículo 22, os frutos, irmãos, que nós precisamos produzir são frutos dignos de quem se arrependeu um dia, de quem se converteu, quem deu uma volta, quem deixou a vida passada e verdadeiramente assumiu a responsabilidade com o Senhor. Esses frutos que João agora está pedindo para que viesse a produzir. Eu acho interessante que a mensagem de João, ela não é uma mensagem que conforta pessoas, mas é uma mensagem que confronta pessoas. Ele chama agora aquelas pessoas ali, de raça de víbora. Você gostaria de ser chamado em uma mensagem, se fosse na igreja, e o pastor ali te chamasse de raça de víbora, colocasse você como raça de víbora? João agora, ele tem uma autoridade para falar dessa forma, que a palavra não era dele, a palavra era de Deus que estava no coração dele. O que levava pessoas para ouvir ou ser chamado de raça de víbora. Ele falou, vocês são como víboras. Víboras é um animal que tem um veneno, que o seu veneno mata pessoas. Essa condição que agora João coloca os fariseus e saduceus. Quem eram essas pessoas? Os saduceus e os fariseus eram os doutores da lei, alguém que conhecia a lei, conhecia a Torá, e agora, exteriormente, agora coloca essa lei em prática, dando seus dízimos, dando suas ofertas, jejuando, orando nas esquinas, fazendo com que as pessoas vissem isso acontecer, mas o seu interior, Jesus diz, lá na frente Jesus diz que era como sepulcros caiados. Porque na verdade, irmãos, não havia uma mudança exterior, havia uma mudança interior. E João fala agora, vocês precisam de produzir frutos. Vocês dizem que estão arrependidos, mas não tem frutos, não vejo fruto na vida de vocês. Eu não vejo responsabilidade com o reino de Deus na vida de vocês. Então, se vocês não se arrependeram, vocês precisam produzir esses frutos. Ele diz, diante de vocês está um grupo de pessoas que vocês se consideram filhos de Abraão,
Ser filho de Abraão era se considerar a raça eleita. Ser filho de Abraão, de repente, é como você se considera hoje, é membro de uma igreja, faz parte de um hall de membro. Era um povo especial. De repente, é como você se coloca hoje. Eu sou um povo especial. Eu faço parte de uma igreja, faço parte de um hall de membro. Eu sou praticamente intocável. Mas agora essas pessoas, agora é chamada por João que fala com a autoridade de Deus sobre a vida dessas pessoas, ela é chamada de raça de víbora. Ele diz que vocês se gloriam por ser chamado filho de Abraão, mas só que no meio dessas pessoas que vocês menosprezam, Deus pode fazer sair filhos de Abraão. Deus pode fazer sair pessoas com responsabilidades muito melhores que vocês. E mais uma pergunta que eu volto a fazer, irmãos: quem levava essas pessoas para ouvir essa mensagem de conforto no deserto? João agora tem a responsabilidade de pregar o arrependimento. Nós estamos vivendo um tempo, irmãos, que a gente está muito preocupado com... Nós estamos muito preocupados com a nossa vida, né? As propagandas que tem, fica em casa, fica em casa, fica em casa, né? Nada contra. Irmãos, diante de tantas coisas que se falam hoje, uma diz uma coisa, diz a outra, ninguém tem nada certo com relação a esse momento de isolamento que nós estamos vivendo. Eu fico preocupado com isso, irmãos, de ser muita lei do homem tentando impedir o avanço da igreja. Estava comentando com as pessoas hoje, eu não entendo como que pode, na igreja, a família não pode sentar no mesmo banco, mas no ônibus da City, um pode sentar do lado do outro, que você nunca viu. Você entra no mercado, muitas pessoas junto, não tem tapete, não tem isso, não tem aquilo, mas na igreja precisa ter. Irmãos, muitas exigências são feitas. Quem dera se isso fosse para o bem da população. Nada contra os decretos que são feitos, irmãos, mas nós, como Igreja de Cristo Jesus, nós precisamos orar e pedir direção a Deus diante de muitas coisas que acontecem. Nós acostumamos nos conformar com muitas coisas e muitas vezes não entendemos o que está por trás de outras coisas. No tempo, irmãos, que se prepara para o fim, no dia de hoje, eu fiquei muito triste comigo mesmo. Nós, ao longo do tempo, irmãos, nós temos perdido as coisas mais importantes da vida cristã. E querem nos tirar isso, seu contato com os irmãos. E deixei desde março, na casa do meu amigo, por causa da pandemia. E hoje, ele infartou, e eu não pude dar um abraço no meu amigo. De repente, se eu tivesse ignorado isso, nem eu nem ele tinha morrido. Poderia ter de Covid. Morrido eu morri de Covid. Mas eu teria dado um abraço no meu amigo. Quantas pessoas, irmãos, aproveita esse momento, esquece das pessoas, de repente dos seus parentes mais próximos, dos seus pais, muitos pais morrendo de desgosto dos filhos. Vai na casa do teu pai, toma um banho antes, chega na casa dele, toma um banho, dá um abraço no seu pai. Dá atenção a eles. Nós estamos vivendo esse momento, irmãos, que estamos tão habitolados nas coisas que as pessoas falam. A minha preocupação nos dias de hoje é o seguinte, que quem manda a gente ficar em casa são aqueles que têm um bom salário, são aqueles que têm tudo a seu bel prazer, tem uma casa enorme, um sítio para ficar, enquanto pessoas que têm necessidade de morar, né, um grande número de pessoas no mesmo local, e não pode fazer a mesma coisa. Mas não estou conduindo com o decreto do governo, mas eu estou querendo chamar a atenção nossa para que nós possamos rever a nossa responsabilidade como crentes. Porque, na verdade, irmãos, se vier uma perseguição contra a Igreja de Cristo Jesus, novamente,
Você está disposto a pagar um preço para a igreja de Jesus, pela tua fé? Tem uma lei, o ministro Barroso está querendo colocar essa lei, que nenhum crente, ninguém que professa nenhuma fé cristã, poderá se candidatar para nenhum cargo público. A perseguição da igreja está chegando, nós estamos percebendo. Porque a igreja ela perdeu a tua responsabilidade do ID, praticar o ID. A igreja perdeu a sua responsabilidade de não levar as pessoas a trazer essa palavra de confronto com a responsabilidade dela de arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mudar de comportamento, olhar para as coisas como Deus olha as coisas. E, na verdade, Jesus vem, o reino dos céus chega, inaugura na terra. Esse reinado não consegue ser inaugurado na terra totalmente. Agora vem a segunda vinda de Cristo. Isso foi adiado para a segunda vinda de Cristo, porque João 1, ele diz, 11, 12, veio para que eram os seus, e os seus não receberam. Mas todo quanto receberam, foram feitos filhos de Deus. Agora, esse homem que vem inaugurar um reino na terra, que vem esperar uma mudança de comportamento das pessoas, um arrependimento verdadeiro das pessoas, agora ele é perseguido e morto pelos próprios religiosos. Um amigo meu, esse dia, me perguntou, se Jesus voltasse hoje, os crentes matariam ele, mataria? Eu falei, não sei. Os próprios crentes matariam ele, porque iria confrontar a muitas condições que as pessoas crentes vivem hoje. Jesus ia confrontar com condições, irmãos, que muitos crentes vivem hoje. Então, eu creio que, de repente, ele seria morto pelos próprios crentes. Consentimento dos próprios crentes. E agora, irmãos, a vinda de Cristo está próxima, e as pessoas não questionam isso. As coisas estão acontecendo, né? Hoje, Santa Catarina teve uma coisa que nunca aconteceu no Brasil, aconteceu hoje em Santa Catarina. Teve esqueci o nome, aquele negócio, redemoinho, né, que dá, esqueci o nome que dá. É tipo um furacão lá em Santa Catarina. Muitas pessoas foram atingidas por esse furacão. Jesus está voltando. Enquanto, irmãos, a palavra lhe diz lá em Mateus 24, e ainda não é o fim. Ouvi falar de guerra, ouvi falar disso, ainda não será o fim. E ele diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriaria. Pelo pecado, irmãos, bem multiplicado, o amor das pessoas esfriaria. Nós estamos vendo hoje. As pessoas estão perdendo o amor ao próximo, estão perdendo a responsabilidade com a vida cristã, estão perdendo amor a Deus e amor a si mesmo. Nós cada vez estamos nos afastando mais dos outros. Era através das redes sociais, nós tínhamos muitos amigos na rede social, mas ninguém tinha um amigo para bater nas costas e chorar no momento que era necessário. Os amigos das redes sociais, todo mundo está muito bem, todo mundo está muito bonito, todo mundo é bonito, todo mundo tem dinheiro, todo mundo fala bonito. Agora nós precisamos daquele amigo que chora. E o amor de muitos esfriaria. Irmãos, a mensagem de arrependimento, ela continua hoje. Arrependei-vos que é chegado o reino dos céus. Esse reino dos céus agora, ele acontece na segunda vinda de Cristo, onde Jesus voltar para levar a tua igreja. E quando ele voltar para levar a tua igreja, se o nosso comportamento de crente em Cristo Jesus não tiver a altura de quem está arrependido, irmãos, acontecerá o que Mateus 24, 25, versículo 31 diz: e quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, todos os anjos com ele, então assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa os cabritos das ovelhas,
e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que estás preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, me deste de comer, um texto que nós conhecemos muito, né? E muitas pessoas pegam esse texto e mudam de uma forma diferente. Mas eu quero chamar a atenção para você, nesse dia de hoje. Quais são os frutos dignos de arrependimento que a tua vida tem produzido? Onde que os frutos de um verdadeiro cristão têm produzido na sua vida? E esteja disposto a viver uma vida de verdadeiro discípulo de Cristo Jesus. A responsabilidade de João agora é preparar o caminho para Jesus. Ele começa a sua mensagem no deserto. Não tem tentativa, as pessoas estavam lá. No dia de hoje, onde precisamos de tantas coisas para as pessoas poderem estar, ouvir a mensagem do Evangelho. Mas, na verdade, irmãos, Deus tem chamado um povo com uma responsabilidade muito maior para esse tempo. Deus está chamando pessoas que não tenham medo do que acontecerá com a sua vida. E a Bíblia diz: o que é a vossa vida? É como um sopro. O que é a vossa vida? É como um sopro. Irmãos, nós estamos preocupados tanto com as nossas vidas, nosso dia a dia, que nós não vivemos. Nós estamos preocupados de fazer as coisas que nós mais gostamos e nós não vivemos. Eu encontro com os irmãos que estão doidos para estar na casa do Senhor. Não pode, porque nós não conseguimos viver as coisas. E aí eu volto para a situação do Jessé, hoje. Quanto tempo eu podia ter ido na casa do meu amigo? Não fui. Deus chamou. A nossa vida está nas mãos do Senhor, irmãos, direcionada nas mãos do Senhor. A Bíblia diz o seguinte: nenhum dos propósitos do Senhor poderão ser impedidos. Você tem que se cuidar? Tem, em todas as áreas. Não só na hora do Covid. Tem que ter cuidado. Essa notícia hoje que na Bahia, o caso de chikungunya e dengue na Bahia aumentaram esse ano 300%. Você ouviu falar disso? As nossas vidas, irmãos, estão na mão do Senhor. Nenhum dos propósitos do Senhor poderão ser impedidos. Não estou mandando você desrespeitar o decreto de lei, mas eu quero que você coloque a sua vida nas mãos do Senhor para Ele conduzir em nome de Jesus. Não deixam, irmãos, mentiras faladas diversas vezes, que sendo como verdade, venha tirar o nosso foco de Deus. Não deixe, irmãos, que as coisas externas tirem o nosso foco de Deus e nós não deixamos de produzir frutos. Não deixe, irmãos, que a pandemia seja uma desculpa para que nós não possamos entregar nossas vidas nas mãos de Deus e tudo que falamos seja uma mentira. Não deixe. Não deixe que o nosso dia a dia, as coisas que fazemos, sirvam como desculpa para nós fugirmos da presença de Deus. Não deixa. Domingo passado eu falei sobre desculpas para fugir do Senhor. Não deixe que esse momento seja um momento de desculpas. Não use essa doença como uma desculpa para você deixar de fazer as coisas importantes da tua vida. Muitas pessoas viram reportagem, pessoas falando: se voltar às aulas, eu não mando meu filho para a escola. Não, o filho é seu, você não sabe. Mas será que isso não seria, de repente, uma forma de você estar fugindo de algumas coisas de você mesmo? Deixa Deus guiar a sua vida, dar direção da tua vida. A tua vida tem um projeto, tem um plano de Deus, e nada vai mudar esse projeto, não. Tem uma restrição para que nós possamos estar aqui, tem uma restrição, mas em nome de Jesus, nós vamos cumprir essa restrição e vamos cultuar o nome do Senhor, que a palavra de Deus ela não está presa. Agora tem uma palavra, irmãos, nesse momento demoníaca, que fala, não é preciso só na igreja para eu cultuar. Tudo bem, mas só que na igreja é lugar de a proximidade de pessoas. É o momento de cultuarmos junto. E
se eu não estiver dando fruto aqui dentro, eu estou dando fruto lá fora. Se eu não estiver dando fruto lá fora e nem aqui dentro, de que vale minha vida cristã? Tem preocupado com isso, irmãos? E a palavra de Deus diz que toda árvore que não dá fruto, corte-a e jogue no fogo. Se não estivermos produzindo frutos, irmãos, qual é o nosso destino? Que nessa noite, irmãos, essa palavra é uma palavra de responsabilidade para nós. Arrependei-vos que é chegar do reino dos céus. Essa palavra foi para João, falou para a chegada de Jesus na terra. Mas agora, eu continuo dizendo, continua se arrependendo. Se arrepende dos seus atos, porque Jesus vai voltar para levar a sua igreja. A segunda vinda de Cristo está próxima, irmãos. Agora depende de como está a nossa vida. A Bíblia diz que aquele que tiver medo de pagar um preço, não serve para ser discípulo dele. Aquele que tiver medo de pagar um preço, não serve para ser discípulo. Aquele que quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Essa é a mensagem do Evangelho. O Evangelho não é para consolar pessoas. O Evangelho é para confrontar pessoas. Confrontar o pecado de pessoas. E eu quero, nessa noite, deixar essa responsabilidade contigo. Arrependei-vos, que é chegar do reino dos céus. Jesus está voltando para levar a tua igreja. O que você tem produzido? O que tem sido frutos dignos de arrependimento na tua vida? O que as pessoas olham para a sua vida e falam, realmente, essas pessoas mudou de comportamento. Faça um momento de retrospectiva na tua vida. Nós precisamos, irmãos, estar preparados. Que assim como o Jessé foi levado hoje pelo infarto fulminante, você não sabe se amanhã você também estará vivo. Então o dia de se reconciliar com Deus é hoje. Hoje é o dia de reconciliação com Deus. Diante de muitas coisas que nós fazemos, irmãos, nós precisamos nos reconciliar hoje, porque ontem não existe mais. Hoje é o dia. Amanhã poderá não mais chegar. De repente amanhã você não tem um tempo para poder abraçar uma pessoa. De repente amanhã você não tem tempo de falar para ela que você ama. De repente amanhã não tem tempo de você falar de Jesus para ela. E de repente amanhã não tem tempo de você pedir perdão a Deus pela sua vida cristã que você está vivendo. Uma vida cristã de repente mentirosa. Pela tua vida, e às vezes você não assumiu um compromisso com Cristo, mas uma vida que precisa ser mudada, muitas coisas da tua vida. De repente amanhã não tenha condições de chegar a esse dia. Jesus não volta para todo mundo, mas volta para você. Volta para mim. Então eu te digo você, irmãos, que essa oportunidade, de repente você que está nos assistindo, está afastado dos caminhos do Senhor. Eu digo para você, hoje é o dia, é a oportunidade que você tem de você mudar a sua vida, reconhecer que Deus tem um plano na tua vida e não vai ser impedido. Essa oportunidade. De repente tem ouvido, tem dito, não, quando as igrejas abrirem as portas, eu vou voltar. Eu digo, não. Faça isso hoje, em nome de Jesus. É tempo de reconciliação agora. Hoje ainda dá tempo. Amanhã eu não sei. Que Deus possa estar tocando no teu coração. Que a mensagem de João, ela continua a falar nos nossos corações. Arrependei-vos, que é chegado o reino dos céus. Em qual grupo você está? O texto de Mateus 25, 31, ele diz que Deus vai recolher as suas ovelhas no lado direito e os cabritos no lado esquerdo. E ele vai dizer para as suas ovelhas, seja bem-vindo ao reino do meu Pai. O teu comportamento hoje, diante da palavra de Deus, você é cabrito ou você é ovelha? Você está na condição de cabrito ou na condição de ovelha? E a escolha é sua, nesses dias de hoje. Você pode mudar a tua condição. Você pode mudar o lado que você está. Depende de você.
Agora abre teu coração para que Deus possa agir segundo a sua vontade. E para aqueles que que um dia assumiu um compromisso com Cristo, mantenha seu compromisso com Cristo, que se preciso for, a Bíblia diz, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Ou seja, ser fiel até se preciso morrer for, eu te darei a coroa da vida. Essa é a promessa de Deus para nossas vidas. Não se preocupe com a sua vida. Se preocupe com o que Deus quer para a sua vida. Que Deus possa te abençoando, te guardando, dando sabedoria para tomar decisões corretas diante do Senhor. Senhor Deus, em suas mãos colocamos nossas vidas essa noite, ó Pai. Sabemos, ó Pai, que não somos nada, dependemos do Senhor, ó Pai. Ó Pai, a tua palavra diz que a nossa vida é como uma fumaça. É como uma erva que nasce de manhã, de tarde desvanece. Senhor Deus, queremos colocar em suas mãos agora, ó Pai, a família do pastor Jessé em suas mãos. Toma aquela família lutada, ó Pai. Guarde para o teu louvor. Sabemos, ó Pai, que não podemos, ó Pai, mudar nada na sua vida, nos seus propósitos, nos seus planos, mas nós podemos sim, ó Pai, cumprir, ó Pai, a tua vontade para nossas vidas. Ó Pai, cumprir a tua palavra, que a tua palavra, ó Pai, ela possa ser obedecida por nós, ó Pai. Não nos deixe, ó Pai, viver uma vida enganando a nós mesmos. Que nossas vidas não sejam uma vida de farisaísmo. Que temos um exterior muito bonito, com propostas de viver uma vida com o Senhor, e agora o nosso interior, ó Pai, não cumprir nada disso, ó Pai, longe disso. Mas nos dê, ó Pai, responsabilidade, que a palavra que João nos diz, que o reino dos céus está chegando, ó Senhor, ele não foi naquele momento, esse momento ele foi adiado, Jesus veio, mas as pessoas não receberam Jesus, e agora Jesus dá uma oportunidade de mudança para a vida das pessoas na sua segunda volta. Ó Pai, que na segunda volta, nós possamos, ó Pai, estar morando com o Senhor, ó Pai. Senhor Deus, que a sua vinda, ó Pai, aqui, nós possamos estar vivendo de forma que possamos estar, ó Pai, sentado no lado, ó Pai, do seu lado, no trono, assim como as ovelhas estarão. Usa nossas vidas, ó Pai, que nossa responsabilidade com o teu reino, Pai, seja maior do que a responsabilidade com as nossas vidas, ó Pai. Senhor Deus, trabalhe em nossos corações, nos fortalece diante da tua palavra, e te louvamos pela sua misericórdia derramada cada dia. Que o amor de Deus e Pai, e a graça do Salvador, nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, e a comunhão, e a consolação do Santo Divino Espírito, esteja com a nossa igreja, com essa igreja, com toda a igreja espalhada sobre a face da terra. E toda a igreja diz, amém.